culto e substituí-lo. Bem, sem mais delongas, acho que não me esqueço de nenhum aviso. Vamos ao texto. Mateus 6, versículo 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu que vê em secreto o recompensará. Pai, essa é a tua palavra, esse é o teu povo, e esse foi o dia que o Senhor nos deu. Que não haja empecilhos, que nada impeça que essa mensagem chegue aos nossos corações, que com simplicidade, com humildade, possamos ter paciência e coragem para transmitir aquilo que o Senhor ministrou a nós. Em nome de Jesus, pode tomar o teu assento. Eu tenho pouco tempo e o Senhor me incentivou a falar à igreja sobre um tema que eu acho de muita relevância, que é a figura, a imagem de Deus como um pai. E se eu pudesse resumir o que eu vim falar e fazer aqui nessa manhã, é dizer que nós não somos órfãos. Nós temos um pai que cuida de nós. Nós temos um pai a quem recorrer no dia mau. Nós temos um pai que zela e está atento a nós. Nós temos um pai que examina a nossa alma, que vê a nossa aflição, que nos socorre no dia da angústia e da adversidade. Se você fizer uma leitura atenta do capítulo 6 de Mateus, reparará que algumas palavras são sistematicamente repetidas. Jesus fala sobre a paternidade, que é um conceito, nesse tempo, ainda não tão bem estabelecido. Jesus fala sobre o Deus que vê no oculto, que adentra o secreto, que entra no quarto e recompensa. E mais do que colocar Deus como um pai de amor, como um pai zeloso, como alguém que tem bons sentimentos para com os seus filhos, ele decompõe as facetas dessa paternidade. Quer dizer, como a paternidade de Deus se manifesta em nossas vidas. E se nós repararmos nas entrelinhas do texto, essas maneiras de Deus se revelar como Pai estão presentes. Deus é o nosso Pai porque tem sentimentos de bondade, de afeto, de amor, de ternura para com os seus filhos. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus enxerga os seus filhos. A outra faceta da paternidade de Deus presente em Mateus 6 é o Deus que está atento. Repare que ele diz: quando você praticar as suas obras de justiça, vocês não precisam ir até as praças para serem vistos pelos homens, porque vocês têm um Deus que os vê no secreto. Porque nada está oculto e escondido aos olhos do Deus de vocês. E vocês não precisam publicitar, mostrar as obras de vocês. Para quem quer se relacionar e se aproximar de Deus, basta um quarto, uma intimidade e um coração contrito e quebrantado e disposto e atento a ouvir a sua voz. E por fim, a última faceta, eu disse sobre ajuda, o Deus que ajuda, eu disse sobre o Deus que vê, e a última faceta é o Deus que recompensa.
Ele diz: fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê vai te recompensar. E hoje eu gostaria de falar sobre uma dessas facetas. O Deus que vê. Mateus 6 fala sobre oração. Oração é o ato de invocar o nome do Senhor. E o conteúdo dessa invocação sempre será ou agradecimentos, ou intercessão, quer dizer, orar por alguém, ou em favor de alguém, ou uma adoração. Tu és santo, tu és digno, receba o meu louvor, tu és grande, grande é o nosso Deus, é uma oração. Mas mais do que esses três tipos, orações também são solicitações. Orações são petições. Quem ora sabe que tem um Deus nos céus lhe ouvindo. Quem ora conta com Deus como um pai. Mas se a minha consciência de paternidade, repare nessa expressão, consciência de Deus como um pai, se ela estiver estremecida, se ela for insuficiente, se ela for menor do que deveria ser, eu não vou me relacionar com Deus como se Ele fosse o meu pai. Eu não vou procurá-lo a fim de que Ele ofereça pronta resposta e salvação para os meus problemas ou para as minhas dificuldades. Ter Deus como pai significa saber que temos com quem contar. Ter Deus como pai significa saber que nós não estamos sozinhos, abandonados à própria sorte no mundo. Ter Deus como pai significa que no dia mau nós não vamos nos entregar à murmuração, nós não vamos ficar perdidos, mas nós vamos recorrer a Ele. Nós vamos nos aproximar do trono da graça a fim de receber dele favor e misericórdia. E Jesus parece querer incutir na mente dos discípulos: vocês têm um pai, vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados, vocês não estão à própria sorte, vocês têm um Deus que, embora seja grande, como diz o Salmo 113, nunca se viu um Deus como esse, acima das estrelas, mas que se inclina para ver o que está acontecendo na terra. A paternidade de Deus significa que Deus, sendo tão grande, está atento a mim e a você. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre foi retratado como um Deus zeloso, fiel, como aquele que salva de situações de perigo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é o meu auxílio. Quando os meus inimigos me cercarem, não temerei. Ah, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. São representações no Antigo Testamento de Deus como Pai. É a linguagem do escritor antigo de um Deus paterno. E no Novo Testamento, essa revelação se expande. Agora o Pai não é mais o ajudador. Agora o Pai não é mais aquele que me tira de uma situação de perigo. O Pai também é aquele que me vê, que me socorre, que está atento a mim e que quer ativamente se relacionar comigo. Eu disse que nós oramos para agradecer, oramos para interceder, oramos para adorar, oramos para peticionar, mas principalmente nós oramos para nos relacionar. A oração é o ato de invocar ao Senhor, para dele obter favor e para com ele se relacionar. Jesus diz, pode por favor projetar o texto? Diogo, se quiser me ajudar, fica à vontade. Faz um pad aqui. Que quando vocês orarem, repare que ele está se referindo a discípulos como nós.
E quando ele diz quando vocês orarem, ele inclui a ideia de pedir ajuda. Ele está dizendo, quando vocês tiverem uma dificuldade, eu espero algo de vocês. Vocês que são os meus discípulos. A multidão, quando tem dificuldade, ela vai gravar um story. A multidão, quando tem dificuldade, murmura. A multidão, quando tem dificuldade, procura quem não pode resolver os seus problemas. Vocês não são órfãos. Vocês têm com quem contar. E quando vocês estiverem em dificuldade, no casamento, quando vocês estiverem sendo perseguidos no trabalho, quando vocês sentirem que não estão dando conta da vida espiritual de vocês, eu espero uma atitude de vocês. Eu espero que vocês orem. Eu espero que vocês façam de Deus o Pai de vocês. Reproduzindo o conselho de Pedro, você está inquieto? Você está ansioso? Você está com medo? Você está desencorajado? Aí Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Pai de vocês tem cuidado de vós. Jesus quer ensinar que ter um pai significa ter alguém com quem contar. E ele prossegue e diz, quando você orar, não seja como aqueles que são órfãos, que procuram as praças e os lugares públicos. Mas eu vou dar uma senha para vocês. Eu vou dar uma chave para vocês. Além de vocês terem um pai, que vocês podem contar, que é ajuda, que é refúgio, que é auxílio, que é ajudador, saibam que esse pai vê vocês no secreto. Saibam que esse pai, que é Deus grande, que é bendito, que é benigno, está atento à oração que vocês fazem. E te cobre de amor leal. E te cobre de compaixão. E quer ouvir a sua voz. A nossa missão hoje é pensarmos do porquê Deus tem necessidade de se revelar como Deus que vê. Que Deus é ajudador? Sabemos. Que Deus é refúgio? Sabemos. Que Deus nos livra de situações de perigo? Sabemos. E eu me lembro que em Gênesis 16, Agar, a escrava, está sendo oprimida pela sua senhora Sarai. E por causa de suas opressões, ela faz o que tendemos a fazer quando não lembramos que temos um pai. Agar foge para o deserto. Deserto fala de luta, deserto fala de prova, deserto fala de solidão, deserto fala de abandono. E o texto diz que, estando Agar nesse lugar, ela é visitada pelo anjo do Senhor, que lhe diz, Agar, serva de Sarai, eu sei quem você é. De onde vens e para onde vais? E ela diz, eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo diz, não fuja, volte e se submeta a ela. E digo mais, você dará à luz um filho, que se chamará Ismael, que significa Deus escuta. E Agar, que antes sabia que Deus era vivo, não tinha dificuldade de conceber Deus como Deus que vive. Agora diz, espera aí, o Deus que vive também é o Deus que me vê. O Deus que vive e me vê. E Agar, naquele deserto, naquela situação de medo, abandono e opressão, tem um encontro com Deus que não apenas vive, mas que também nos vê, nos contempla, nos observa e está atento
para a oração que se fizer neste lugar. Eu continuo com a minha pergunta. Por que Deus tem a necessidade de se revelar como aquele que nos vê? E eu me lembrei do diálogo entre Jesus e Natanael. Jesus chama Filipe. Filipe vai até a sua região, a Cesareia, e chama e diz: nós encontramos aquele sobre quem as Escrituras falam. Nós encontramos o Messias prometido. E Natanael diz, nós encontramos ele é de Nazaré. E Natanael diz: por acaso pode vir algo bom de Nazaré? E Filipe diz: vem e vê. Natanael então vai até o encontro do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz: aí está um homem em quem não há falsidade. Natanael se assusta e diz: de onde você me conhece? E Jesus diz: antes de você se mover para me ver, eu te vi debaixo daquela figueira. Querido, os olhos que estavam sobre Natanael, os ouvidos que ouviram a opressão de Agar naquele deserto, são os olhos que te veem nesse deserto. Os mesmos ouvidos que estavam atentos à oração de Agar, são os ouvidos que estão atentos à sua oração. Deus foi pai para eles, como quer ser pai para nós. Deus tem um motivo, uma razão especial, pela qual quer se revelar como Deus que vê. É que, por alguma razão desconhecida, por algum mistério que eu não sei muito bem, atenção gera segurança. Um Deus, um pai atento, dá segurança aos seus filhos. E é engraçado porque a minha filha, ela está numa fase que ela tem necessidade de falar tudo o que está fazendo. Papai, escovei o dente. Papai, vou guardar minha escova. Papai, levantei. Papai, vou ver televisão. Vou colocar o desenho. Papai. Tudo que ela faz, ela quer se certificar de que eu a estou vendo. Isso tem um motivo. A atenção cria fé e segurança. O que Natanael e Agar têm em comum? Os dois, ao terem um encontro com o Deus que vê, mudaram os seus patamares espirituais. Agar é visitada e diz: agora eu conheço o Deus que vive e o Deus que me vê. Natanael se torna um seguidor do Senhor Jesus. E o nosso Pai quer se revelar a nós. O nosso Pai quer se mostrar, não só como o grande, não só como o vivo, não só como o eterno todo-poderoso, mas como o Pai de amor leal, como o Pai que está atento aos seus filhos. E isso, como eu disse, não aconteceu nos tempos bíblicos. Essa não é uma história distante para nós admirarmos. Isso acontece conosco todos os dias. Eu estava me lembrando de algumas situações em que Deus ele se aproximou de mim para dizer: eu estou com você nas pequenas coisas, e quando você precisar de mim nas grandes, clame, grite, ore, peça ajuda. Encare-me como um pai, e não como um Deus distante. E eu me lembro de uma experiência que eu tive, talvez os irmãos possam rir, mas eu tenho convicção do que Deus queria me mostrar. Nós estávamos na Kombi da igreja. Diogo, não tô te ouvindo bem, você pode... Nós estávamos na Kombi da igreja e algumas irmãs, a irmã Ana Paula vai inclusive confirmar isso, estávamos na frente, eu, Anderson e Clenilton, conversando, vindo de um trabalho, e eu sou um pouco, entre aspas, viciado nessas balinhas, sabe? Tamarindo,
bala de maçã, Fine, eu gosto dessas coisas. E aí eu sentei na Kombi, estávamos na Dutra, eu tive um pensamento. Eu pensei algo. Eu não pedi, eu não orei, eu pensei. Eu pensei, poxa, 1 hora de viagem, seria bom se eu tivesse uma balinha aqui. Poxa, uma balinha, eu queria uma balinha de maçã. Pensei. 10 horas da noite. Japeri. Tem gente que acha que Deus não está em Japeri. Tá sim, claro que está. E 30 segundos depois, irmãos, eu acho que foi a irmã Ana Paula, ou foi a irmã Solange. Eu queria uma balinha. A irmã Ana Paula bateu no meu ombro. Vocês querem bala aí na frente? Deus se revela a nós como o Deus que vê. Assim como Alice quer se certificar de que eu a estou vendo, para quando ela se ralar, quando ela cair, quando ela for mal na prova, quando alguém praticar algum tipo de bullying com ela na escola, ela dizer, papai, me ajuda. Assim Deus quer se fazer presente na tua vida, no teu dia a dia, para quando você tiver um problema, para quando você tiver uma prova, para quando alguém te perseguir, para quando a tua fé desfalecer, você recorre a Ele como teu Pai, que te ajuda, que te socorre, que te levanta e que te tira desse lamaçal. Por isso que H diz, antes eu sabia que ele vivia, agora eu sei que ele me vê. E o Deus que viu a escrava, também verá os filhos. E eu me lembro, e aí ontem, pensando nessa mensagem, eu fui buscar um guarda-roupa sozinho. Eu não sou fraco não, tá? Não fica me zoando não. É porque a minha escada ela é muito apertada. E eu não estava conseguindo carregar sozinho. Falei, Vitória, sobrou, eu sei que assim, eu não queria cansar sua beleza, né? Suas unhas lindas. Mas tem que ser eu e tu, Vitória. Aí ela veio, poxa, amor, tá muito pesado. Aí eu pensei, eu não orei e eu não pedi. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque a Vitória já não estava me aguentando. E eu tinha que devolver a Kombi, 12:00, para o trabalho de evangelismo. Era 11:30. Eu pensei, Senhor, o que eu faço? Nisso, enquanto pensava eu, passa um rapaz na minha rua. Fala aí, chefe, tá precisando de uma ajuda aí? Rapaz, o Deus que vê. Ele não se revelou para H há 4.000 anos atrás, somente. Ele não é somente o Deus dos séculos passados. O Deus que vê está aqui hoje. Ele ouviu a tua oração. Ele vê a tua opressão. Ele não está alheio ao teu deserto. E Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas novas e firmes que tu ainda não sabe. Perto está o Senhor daqueles que têm coração reto. Isso não é uma história, isso não é um texto, isso não são palavras, isso é uma realidade de um Pai que está te vendo nesse deserto. Aleluia! Glória a Deus! Esses dias eu estava na minha sala, eu tinha prova e quando eu estou em prova eu fico muito nervoso. Eu estava pensando, meu Deus, já a minha lista de pregadores do domingo já acabou. E vai ter que ser eu agora, mas eu tenho prova. Prego ou não prego? Prego ou não prego? Prego, prego sim, prego não. Pensando, não orei, não pedi. Nisso o pastor Jeremias entra na minha sala. Wallace, quem vai pregar domingo? Falei, eu. Aí ele, o Espírito de Deus mandou vir aqui agora dizer que você tem que pregar esse domingo. Eu estava falando com a Vitória, conversando, ela disse, amor, a gente precisa se mudar, essa casa é boa, mas está pequena, está apertada.
E eu falei assim, Vitória, nós vamos nos mudar. Tá bom, você venceu. Mulher sempre vence, né? Mas a gente vai se mudar com uma condição. A casa que formos não vai ser da OLX, do Marketplace, de anúncio. Uma condição para a gente se mudar. Se Deus está contigo, vai acontecer uma coisa. Vai vir alguém, até a gente, vai dizer assim, ó, eu tenho uma casa para você e tem que ser para alguém de confiança. Falei com ela isso, tem que ser assim, se não for assim a gente não vai se mudar. Tudo bem, passaram alguns dias. Aí eu tenho a mania de não entrar, quando eu acabar a aula, eu dou a volta, eu fui pela porta, e o Eliseu estava na porta. E aí quando eu entrei, o Eliseu me abordou e falou assim, ei, eu tenho uma casa para você. E tem lá um segredo, que tem que ser para alguém de confiança. Falei, Deus é contigo, minha filha. Vou contar uma coisa, porque vocês são irmãos. Irmão, a gente compartilha intimidade. Mas não contem pra ninguém, tá? A casa que a gente estava é muito boa. Mas, assim, tinha algumas obras para fazer no banheiro. E o pai da Vitória, ele foi lá em casa e a gente ficou com vergonha. Porque o banheiro não estava pronto. E quando a gente foi ver a casa, eu não falei isso com o Eliseu, a Vitória tinha 2 insatisfações na casa que a gente estava. Nossos armários precisavam ser trocados, da cozinha, e nosso banheiro estava inacabado. Quando a gente chegou na casa, a gente entrou na cozinha, os armários eram planejados. E eu falava com a Vitória, ó, esse negócio de ter um banheiro só não dá não, porque, né, são 4. Eu só tinha um banheiro na minha antiga casa e tinha que fazer obra. Nessa casa, tem 2 banheiros. O Deus que vive nos vê. Irmãos, consciência de paternidade. Deus é pai. Deus é pai. Ele quer nos ajudar. Ele está vendo o teu pensamento, ele está vendo a tua luta, ele está te vendo, ele não te abandona. E ele dá essas mostras de proximidade simples, como alguém se oferecer para carregar um guarda-roupa, para quando a gente estiver na luta, a gente lembrar, opa, eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu tenho com quem contar. Eu não sou mais filho não, tá? Cheio de defeito, cheio de carrapicho. Mas, pela graça que nos alcança, a graça que alcançou a escrava, vai alcançar os filhos. Queria te convidar a ficar de pé. Você tem um pai. Queria convidar o pastor Gesiel a entoar uma canção. E, não costumo fazer isso, o Espírito de Deus me levou a dizer para alguém aqui que está se sentindo órfão. Você tem um pai. Você não está sozinho. Eu ouvi uma frase hoje de manhã que são nem os meus pecados. Não estou fazendo propaganda para a libertinagem. Mas nem os nossos pecados tiram isso de nós. Nem os nossos pecados. Dito isso, não pequemos. Eu queria te convidar, franquear, de você vir aqui à frente, caso você sinta no seu coração, nós não temos muito tempo, de orar, de reforçar essa paternidade, de falar com ele sobre uma questão, de exercer isso, de virar uma chave, talvez. Se você sentir no seu coração, você pode fazer isso, mas se não, pode orar também no seu lugar. Amém? Pastor Gesiel. Glória a Deus. Só um instante. Amém? Desculpa, perdão. Pode ser Deus de promessas? Ou é alto? Não, pode. Deus de promessas, por favor. Dó maior. Os irmãos podem se aproximar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Você que está aqui à frente, põe as mãos no seu coração.
Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Porque nós sabemos que nós temos um Pai. Nós sabemos que nós não somos órfãos. Nós sabemos que temos uma ajuda. Nós sabemos que temos com quem contar. Nós sabemos que Tu nos vê e nos recompensa. E que a partir de hoje, nós vivamos a partir dessa verdade. Que nós não mais negligenciamos o fato de que Tu és o nosso Pai. O fato de que nós somos Teus filhos. E de que o Senhor tem planos de paz para nós. E que a partir disso, Pai, nós rompamos na nossa vida. Que nós rompamos na vida espiritual. Que nós rompamos na vida sentimental. Que nós não sejamos mais escravos nem do medo, nem do pecado, nem da dúvida, nem da tribulação, de nada que venha nos tirar do propósito, ó Deus. Levanta a Tua igreja para um novo tempo. Faça-nos chegar ao novo patamar de fé e de espiritualidade. E que nós possamos, ó Deus, como filhos maduros, recorrermos sempre a Ti. Porque Tu és a nossa ajuda, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso auxílio. E o Teu amor leal nunca se acaba. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.